Gente, vamos, essa questão número 11, ele está falando de uma licitação, né, de uma compra de máquinas, e aí são três máquinas, né, uma com 2 anos de uso, outra com 3 anos e outra com 5 anos. E vai ser pago um total de 31 mil por essas três máquinas, né? De que forma? De forma que o que cada máquina recebe de remuneração é inversamente proporcional à idade da máquina, ou seja, se ela for mais nova, ela vai receber um valor maior, tá certo? Então essa é a ideia desse exercício aqui, tá? E aí ele pergunta para a gente qual é a empresa, quanto que recebe a empresa dona da máquina com maior idade de uso. Ou seja, quer saber quanto que vai ser essa máquina aqui que tem 5 anos, quanto é que a empresa que cadastrou ela vai receber, tá certo? Então, vamos abrir aqui uma folha branca para a gente organizar as ideias aqui. Então, olha só, o que que eu tenho? São três máquinas, né? Eu vou colocar assim, são três empresas. Então, empresa A, empresa B e empresa C, certo? A empresa A, vamos dizer que ela cadastrou a máquina de 2 anos de uso, a mais nova. A empresa B, a máquina de 3 anos. E a empresa C, a máquina de 5 anos. Cadastrou a máquina de 5 anos, certo? Essa empresa, essa empresa A, ela vai receber um valor X pela máquina de 2 anos. A empresa B vai receber um valor Y. E a empresa C vai receber um valor Z. Meu objetivo então é descobrir o valor de Z, que é quanto que é pago pela máquina de 5 anos, tá certo? Então, primeira coisa, o significado de inversamente proporcional. Nesse caso, quando eu tenho três grandezas, qual é o significado que eu tenho associado a ele? Se eu multiplicar, grandezas inversas quer dizer o quê? Se eu multiplicar o valor de uma grandeza pelo correspondente a ela, o resultado sempre vai ser uma constante. Então, ser inversamente proporcional quer dizer o quê? Que se eu fizer 2 vezes x, isso vai dar um valor constante k, que eu não sei quanto que é. Se eu fizer 3 vezes y, também vou ter um valor constante k, mesmo valor. E se eu fizer 5 vezes z, eu vou ter o mesmo valor da constante k, tá certo? Então isso é a ideia de duas grandezas inversamente proporcionais. Quando eu faço o produto de um dos valores de uma grandeza pelo correspondente da outra, eu chego sempre na mesma constante, tá certo? E aí, outro dado que o problema nos traz é que o valor que vai ser pago pelas três máquinas tem que somar 31 mil, ou seja, x mais y mais e, isso vai ter que ser igual a 31 mil. É isso? Então agora, ó, eu vou partindo dessa equação aqui, eu vou usar essas três relações aqui que eu obtive. Então olha só, dessa primeira aqui, ó, se 2 vezes x tem que dar k, igual a k, então quem é o x? Se eu passar o 2 para o outro lado, é a metade de k, né? K sobre 2. Dessa daqui, ó, 3 vezes y tem que ser igual a k. Então se eu isolar o y é k sobre 3. E aqui eu vou ter o que? Z é igual a k dividido por 5, tá certo? Por que, que agora eu fiz essa manipulação aqui? Porque aí eu venho para cá, ó, quem é o x? Não é k sobre 2? Então no lugar do x aqui nessa equação eu troco por k sobre 2. Mais quem é o y? K sobre 3. Mais quem é o z? K sobre 5. E agora, onde eu tinha três variáveis, eu só estou com k de desconhecido. Isso é igual a 31 mil, certo? Então vou tirar agora, para eliminar essa fração, vou tirar o MMC aqui de 5, 3 e 2, né? Coloca 1 aqui. MMC de 5, 3 e 2 dá 30, né? Então vamos fazer aqui. Então vou fazer um novo. Então 30 aqui, 30 aqui. Aí eu divido pelo de baixo, multiplico pelo de cima para obter o numerador. Então 30 por 2, 15, 15k. Mais 30 por 3, 10, 10k. Mais 30 por 5, 6, 6k. Certo? E do outro lado, 30 dividido por 1 dá 30, vezes 31.930, né?
930 mil, certo? Agora eu vou cancelar os denominadores. Vou somar aqui o que tem em K, né? 15 com 10, 25 com 6, 31K. 31K igual a 930 mil. E aí eu vou descobrir o valor de K, que é o 930 mil dividido por 31, que vai dar 30 mil. Certo? 930 mil dividido por 31, dá 30 mil. Pronto, agora que eu cheguei no valor de K, é muito fácil eu descobrir o valor de Z. Ó. O que eu sei sobre o Z? A relação entre Z e K. O Z é K sobre 5. Então, o meu Z vai ser igual ao K, que é 30 mil, que é aquela constante que vai dar a mesma para todas, dividido por 5. Isso é 6 mil. Certo? Então, a máquina que recebe o menor valor, é a máquina que tem maior idade, vai receber 6 mil. Se eu quisesse achar os valores das demais, olha só, para a gente conferir aqui o que é a ideia de inversamente proporcional. O y seria quanto? Seria os 30 mil dividido por 3, né? Dividido por 3. Isso vai dar o que? 10 mil. E o z já achei, na verdade o x, né? O x seria o k, que é os 30 mil, dividido por 2, então 15 mil. Tá certo? Você pode reparar agora o seguinte, ó, a ideia de grandezas inversamente proporcionais é a seguinte, ó. Eu tenho a grandeza 1, que no caso é o número de anos de uso da máquina, né? E eu tenho a grandeza 2, que é o valor em reais pago pela máquina. Tenho essas duas grandezas. A grandeza número de anos, ela assumiu três valores diferentes. 2 anos, eu tinha uma máquina de 2 anos, uma máquina de 3 anos e uma máquina de 5 anos. Os valores correspondentes que eu calculei para cada uma foram quanto? A de 2 anos deu o valor de 15 mil. A de 3 anos deu o valor de 10 mil. E a de 5 anos deu o valor de 6 mil. Percebe que se eu somar esses três valores aqui, eu chego no 31 mil, que era o total que ele falou. Outra coisa que você percebe cada grandeza, se eu multiplicar o valor de uma grandeza pelo associado a ela da outra grandeza, o resultado vai dar sempre o mesmo. 2 vezes 15 mil dá o quê? Os 30 mil. Esse é o nosso K, é a nossa constante. 3 vezes o 10 mil também dá o quê? 30 mil. 5 vezes 6 mil também dá o quê? 30 mil. Tá certo? Então, é aí que a gente percebe que as grandezas são realmente, as grandezas número de anos e reais pagos são inversamente proporcionais, como ele disse que deveriam ser. Tá certo? A constante é o K, 30 mil, e o valor que ele pediu no final do problema foi 6 mil aqui, que é quanto que recebe pela máquina mais velha, né? Então, seria os 6 mil aqui, seria a letra B.